8 passos para se ter um casamento curado. Eu quero crer que todos nós queremos ter um casamento que glorifique a Deus e que vale a pena. Vale a pena viver a vida a dois. Agora, casamento, como eu sempre tenho dito, um bom casamento não é obra do acaso. Exige esforço, exige dedicação, exige trabalho. E quais são os 8 passos para ter um casamento curado, sarado, feliz e que vale a pena realmente viver? Vamos a essa aula que vai mudar a sua vida. Lucas, número 4, verso 38. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão, o Simão Pedro. É uma das únicas passagens que vão falar de sogra. É muito interessante isso. Ora, a sogra de Simão Pedro achava-se enferma, com febre, e era muito alta, e rogaram-lhe por ela. Os discípulos falaram para Jesus a respeito da sogra de Pedro, que estava enferma, com febre, e era muito alta. Não foi por acaso que os discípulos se preocuparam em chamar a atenção de Jesus para aquilo que estava acontecendo com a sogra de Pedro. Ela estava com uma febre muito alta, e naquele tempo não existia os recursos que temos hoje para resolver o problema de febre. Era muito sério. Verso 39. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Por que eu li esse texto? Porque esse texto, usando como uma ilustração para aquilo que eu quero falar a vocês, é muito pertinente. Preste atenção. Ela estava com febre, acamada e impossibilitada de servir a Jesus e os discípulos de Jesus. Ou seja, quando eu estou doente, seja espiritualmente, seja emocionalmente, ou seja fisicamente, eu estou impossibilitado de servir dentro e fora da minha casa. Quando o meu relacionamento está enfermo, eu e o meu cônjuge ficamos impossibilitados de fazer aquilo que deveríamos estar fazendo se estivéssemos saudáveis, se estivéssemos bem. Então preste atenção, falaram de Jesus a respeito da sogra de Pedro. Ele então interviu e a curou. E é interessante que assim que ela se percebe curada, ela passa a servir. Assim que ela se percebe bem, curada, ela passa a servir Jesus e a servir aqueles aos quais Jesus estava na casa de Pedro. Talvez a razão que você não está fazendo aquilo para o qual você nasceu para fazer, foi chamado para fazer, é porque você está enfermo. E essa enfermidade pode ser no corpo, pode ser na alma, pode ser no espírito. Essa enfermidade pode afetar o relacionamento. Então, preste atenção. Se você quer que Jesus intervenha te curando, é necessário que, primeiro, você reconheça que você tem um problema. Segundo, como é importante nós temos pessoas intercedendo por nós. Como os discípulos intercederam pela sogra de Pedro. Vamos à segunda aula, ela vai te ajudar. Vamos agora ao primeiro passo para ter um casamento curado. O primeiro passo, seja um eterno aprendiz na arte de amar. Seja um eterno aprendiz na arte do amar. No Velho Testamento, há um livro
entre os 5 poéticos que o tema é amor. Apesar de em Cantares de Salomão, você não encontrar o nome de Deus. Não existe em Cantares de Salomão o nome Jeová, o nome Senhor. Você não vai encontrar. Só que Deus está presente, porque Deus é amor. E se o amor é o assunto, o tema do livro, então, na verdade, está falando da essência do próprio Deus, que é amor. Agora, quando você pensa que ama, escute, olha para a cruz, aí você chega na conclusão que você não ama como deveria amar. Eu costumo dizer que na escola do amor, ninguém ele tira diploma. Não dá para ser diplomado na escola do amor até o último dia de vida. Nós estaremos aprendendo a amar. Até o último dia de vida, nós estaremos aprendendo o que é o amor. Agora preste atenção. Se você quer entender o que é amar, antes você precisa entender a cruz. Você nunca vai entender o real sentido do amor se você não olhar para o Calvário, não olhar para Jesus, não olhar para o sacrifício de amor que Jesus. Foi Paulo quem disse: marido, se você quer amar bem a sua mulher, então ame-a como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Paulo estava falando da cruz, Paulo estava falando do Calvário, Paulo estava falando de sacrifício. Eu pensei que amava a minha esposa plenamente, até que um dia eu fui pregar em uma igreja, e naquela igreja o pastor disse assim: João, a minha esposa, ela admira muito o ministério de vocês, o chamado de vocês. Você não quer dar um abraço na minha esposa? Eu falei: amém, pastor, é claro. Glória a Deus. Aí ele me levou no apartamento que ele morava. E quando eu entrei, eu percebi que a esposa ela tinha uma deficiência visual. Eu percebi que aquela esposa ela não enxergava. E ela estava lá toda muito bem arrumada, uma senhora até mesmo bonita. Eu disse: ô querida irmã, então quer dizer que a senhora me acompanha, que a senhora me ouve, admira os nossos trabalhos? Que bom. E dei um abraço nela. Conversamos ali um pouco, oramos, e ele me levou para o hotel onde eu estava. Não era aqui em São Paulo, era outra cidade. Eu falei assim: pastor, eu percebi que a sua esposa tem uma deficiência visual. Desde quando? E ele me disse: João, a minha esposa, ela ficou cega quando a gente tinha 1 ano de vida conjugal. Com 1 ano de casados, ela teve um problema que a deixou impossibilitada de enxergar. De lá para cá, acho que casados há mais de 30 anos, de lá para cá minha esposa nunca mais viu a cor das flores que eu trouxe para ela. Ela nunca mais viu a cor do vestido que eu comprei para ela. Ela não viu o vestido de noiva das nossas filhas que se casaram. Ela não viu o rostinho dos nossos netos que nasceram. Ela não viu como que era um colar que eu dei de presente. De lá para cá, a minha esposa nunca mais viu o nascer do sol, o pôr do sol, a beleza de uma lua, de uma noite assim clara. E eu comecei a observar a forma que esse homem tratava aquela mulher. E ele tratava aquela mulher com tanto respeito, tão bem, como se ela fosse a mais perfeita do universo. Eu fui no restaurante ver como que ele servia ela, e durante o tempo que eu estive com eles, eu vi como ele abria a porta do carro, como ele tratava, conversando com as pessoas. E não era um teatro, e não era um faz de conta porque o pastor João estava ali. Se você conversasse com os filhos diriam:
meu pai é uma inspiração. Meu pai é uma inspiração como pastor, como marido, como homem de Deus. E ele, em um determinado momento, ele disse: eu amo muito mais a minha mulher hoje do que quando eu casei com ela. E esse foi um lance que me fez repensar. Eu vejo um marido que fica uma semana com a cara feia, porque a esposa está menstruada e não pode servi-lo sexualmente muitas vezes. Ele não consegue ser sensível para compreender o momento da esposa e amá-la muito mais agora do que quando ela não precisava tanto assim de assistência. Eu vejo alguns maridos que não conseguem respeitar as mudanças que acontecem no corpo da mulher na menopausa. E a menopausa é um tempo complicado para a mulher. Não está sob o controle dela. São mudanças que acontecem involuntariamente no seu corpo. Aí quando o homem deveria amar sacrificialmente, se entregando, se doando por ela, não acontece. Por isso, se você quer ter um casamento realmente sarado, resolvido, você precisa ser um eterno aprendiz na arte de amar. Você precisa ser um eterno aprendiz. Vou falar de novo, na arte de amar. E nessa escola, ninguém recebe diploma, porque a gente morre aprendendo. A gente morre se sacrificando, a gente envelhece aprendendo. Então vamos para o segundo passo para ter o casamento curado. Porque Deus, Ele vai curar você, teu casamento e a tua vida. Faça e cumpra promessas. É a segunda aula de hoje. Agora, não promete a lua. Se você não é capaz de dar um bolo, um bolo de fubá, de milho, se você não pode dar um ovo, não prometa aquilo que você não é capaz de dar. Preste atenção, pessoas íntegras, ela tem só uma palavra. Um marido íntegro, ele só tem uma palavra. Uma esposa íntegra só tem uma palavra. Escute isso, por favor. Prometer e não cumprir é cair em descrédito. Vou repetir. Prometer e não cumprir é cair em descrédito. Depois que você prometer, deve cumprir. É questão de respeito. Olha o que Jesus disse no Sermão da Montanha. Que a minha palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Então, segundo passo para ter um casamento curado, sarado, plenamente resolvido, faça e cumpra promessas. Se você seguir isso, você será feliz. A questão é que você consegue cumprir, você consegue honrar compromisso com todo mundo, menos com a sua esposa, menos com o seu esposo. Então é muito sério que você... Exemplo, causava muita briga no início do meu relacionamento. Eu prometia para a esposa assim: amor, eu vou te ajudar a lavar o banheiro. Mas eu sempre odiei lavar o banheiro. E ela me pedia: amor, lava o banheiro. Nós morávamos numa casa pequena, na época nós não tínhamos filhos. E eu falei: amor, eu vou lavar o banheiro. Eu lavava. Quando eu lavava o banheiro, não saía do jeito que ela queria. Então, causava briga. Ela falava: aqui, ó, você não limpou direito, você não esfregou o vaso direito, é assim que esfrega. Parece que é burro, parece que não sabe. Mas eu fazia aquilo para tentar agradar ela, mas eu fazia algo que eu não gostava. Porém, eu gostava de fazer comida, eu gostava de arrumar uma boa mesa, eu gostava de arrumar o quarto, mas lavar o banheiro não era comigo. Lavar a louça não era comigo.
Até que um dia nós tivemos uma discussão muito feia e eu falei, mas eu não gosto de lavar banheiro. Ela parou e falou, e por que você nunca me falou isso? Eu falei, porque eu nunca quis te magoar. Ela falou, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de fazer comida. Então vai fazer. Eu gosto de arrumar o quarto, então vai arrumar. Então quando nós caímos em si, que valia mais a pena a gente descobrir o que um ou outro gostava de fazer, paramos de brigar. Talvez você está brigando tanto com seu cônjuge e você não parou para se perguntar se o que ele faz, ele está gostando de fazer. Você fica pedindo, vai lá, faz isso, faz aquilo, mas você já perguntou se ele tem capacidade, se ele pode fazer, se ele gosta de fazer. Agora, você pegou para fazer, faça bem feito. Então, por isso que eu digo, não prometa o que você não pode cumprir. Então, se você não pode cumprir algo, não prometa. Então, quando nós entendemos isso, evitamos as brigas e hoje eu só faço aquilo que eu posso fazer. Então, o que eu não posso fazer, eu não prometo. Esses dias, poucos dias atrás, ela falou assim, amor, você pode me ajudar a arrumar a casa? Eu falei, não. Por quê? Eu falei, porque isso e isso. Ela falou, tá bom, desculpa. Vai lá fazer o que você tem que fazer. Então ela entendeu, explicou o porquê. Não posso, não vou assistir o futebol. Não. O futebol é depois. Assiste a reprise, assiste... mas não é a mesma coisa, não importa. O importante naquele momento é você agradar a tua esposa. Quando você agrada o teu cônjuge, quando você promete e cumpre. Amor, esse final de semana a gente vai passear. Esse final de semana você não vai jogar bola. Esse final de semana você vai passear com a sua esposa. Amor, esse final de semana eu vou fazer o almoço. Então esse final de semana você pode estar o que for, você vai fazer o almoço. Então, prometeu, cumpra. Vamos à próxima aula, em nome de Jesus. Terceira aula. Tire o foco do passado e foque o presente e o futuro. Tem um livro, se você quiser ouvir, o áudio está no YouTube. O Poder do Agora. Todos deveriam ler esse livro. O Poder do Agora. Você sabia que o excesso de passado é igual a depressão? Quem vive olhando no retrovisor, quem vive olhando para trás, quem vive no passado, é uma questão de tempo. Está abrindo um espaço, está abrindo uma brecha, se vulnerabilizando para uma depressão. Porque a depressão é exatamente você manter o foco no passado. João, mas eu não devo visitar o passado? Visitar. Para aprender, mas nunca fazer do passado o seu lugar de habitação. Preste atenção. O passado, ele é útil quando me serve pedagogicamente para eu aprender. Resignificando, nós precisamos, inclusive, aprender a ressignificar o passado. Ou seja, dar um novo significado para aquilo que nos aconteceu lá atrás, da semelhança que José fez. José entendeu a soberania de Deus, olhando para o passado para dizer aos irmãos o seguinte: vocês intentaram, sim, fazer o mal para mim, sim, mas Deus transformou esse mal em bênção, porque ele tinha um propósito, ele estava escrevendo a história, ele é soberano. Então preste atenção, foque no presente e o futuro. E tire o seu foco do passado. Eu sempre digo o seguinte, vamos pensar no carro aqui. Qual vidro é maior? Olha o carro. O para-brisa, esse vidro, o da frente, ou o retrovisor? O retrovisor é desse tamanho. Você olha para trás apenas para prudentemente se conduzir na estrada. Mas o espaço maior da sua visão é o para-brisa que vai na frente. Então, por favor, tire os seus olhos do retrovisor, senão você vai ter problema e vai ser problema para os outros. Tire os olhos do retrovisor, olhe para frente. Tire o foco do passado e olhe para frente. Por quê?
Porque os erros do passado servem para nos ensinar, mas não podem nos escravizar. Vou repetir. Os erros do passado servem para nos ensinar, mas jamais podem nos escravizar. Segundo, excesso de passado é igual a depressão. Agora preste atenção. Excesso de futuro é igual a ansiedade. Tem gente que não vive no passado, mas tem gente que mora no futuro. Você entendeu? Ansiosas, preocupadas, não conseguem viver o presente, porque elas vivem no futuro. Meu Deus, como vai ser? Meu Deus, como será? Preocupadas, preocupadas. Meu Deus, como vai ser? Meu Deus, como vai ser? E o ano que vem? Meu Deus, e esse presidente, isso e aquilo, e política. Vive lá no futuro. Ansiedade. Pré-ocupada. Ansiedade. Ela tem a ver com o não acreditar no caráter de Deus. Fé é descansar no caráter de Deus. É descansar na soberania de Deus. É descansar na palavra do Senhor. Ansiedade tem a ver com incredulidade. Agora preste atenção. A única voz que Deus respeita é a sua fé. A única voz que Deus respeita é a sua fé. Deus, ele não se sensibiliza com as suas lágrimas. Sem fé? Deus, ele não se sensibiliza com seu grito, com seu clamor. Sem fé? Deus não sensibiliza você, se sensibiliza com seu jejum. Jejum sem fé? Não. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E ansiedade é incredulidade. Ansiedade significa dizer, eu não acredito nas promessas de Deus. Ansiedade é a mesma coisa que dizer, eu não acredito no caráter de Deus. Ele falou, mas será que ele vai cumprir? Ansiedade é pecado. Presta atenção. Eu me lembro que eu estava vivendo um tempo de muita ansiedade. E, de repente, parece que eu comecei a ficar até com a síndrome do pânico. Isso é verdade. Eu olhava para minhas demandas financeiras e meu coração começava a palpitar. Eu tinha a impressão que eu não ia conseguir romper, vencer, pagar todas as contas. Olha só que loucura. E eu ansioso, perturbado, preocupado e orando. E um dia o Espírito Santo quase que altivamente falou para mim, pega os relatórios financeiros. E eu peguei. E a gente é muito organizado, né, com relatório financeiro, todos os gastos. Então a gente é muito organizado. Então Deus falou assim, pega o de um ano, de 6 meses. Aí eu comecei a ver, pago. Próximo mês pago. Próximo mês pago. Outro mês pago. Aí Deus falou assim para mim, se eu cuidei de você até agora, por que eu não vou continuar cuidando de você? Se eu te trouxe até aqui, por que eu não vou continuar com você daqui para frente? Aí eu falei, meu Deus. Deus falou, descansa. Descansa na minha soberania, descansa nas minhas promessas. Eu nunca deixei faltar, eu estou no controle de tudo. E eu me lembro que Deus foi muito bom aquele ano, aquele mês. E saiu tudo isso do meu coração. E saiu tudo isso, essa angústia. Então você precisa deixar de ser angustiado. Você precisa deixar de ser preocupado. Jesus, ele está cuidando da gente. Se Deus é suficiente para cumprir, ele vai cumprir. Então, a ansiedade é a falta de fé no caráter de Deus, na palavra de Deus,
na soberania de Deus. Preste atenção. O que passou, passou. O que importa é o hoje. E é tão interessante isso que o hoje é mais importante do que o futuro. Porque quando você chegar lá no futuro, já não é mais futuro, é presente. Alguém diz que o futuro não existe. Porque sempre que você chegar lá, é presente. Entendeu? Sempre que você chegar lá, é presente. Então, leia o livro Poder do Agora, que você vai entender que o que importa é o que está acontecendo agora. Então, quando você estiver sentado à mesa, viva o agora. Quando você estiver com a sua família no cinema, num restaurante, num passeio, brincando de bola com os teus filhos, viva o agora. Porque aquilo que você faz agora vai determinar o seu amanhã. Vamos ao quarto passo. Quarto passo, não faça tempestade em copo d'água. Isso parece simples, mas tem gente fazendo. Isso parece muito simplório, é óbvio, mas a gente continua fazendo. A forma como você reage mediante a certas situações revela seu estado emocional. E vai uma pergunta para todos que estão me assistindo. Para todos que estão me assistindo, vai uma pergunta aqui. Como vai o seu nível de irritabilidade? Ô, irmã, você precisa tirar as lentes do pessimismo? É sério isso. E trocar colocando as lentes da fé. Você precisa tirar as lentes do negativismo e colocar as lentes da positividade. Jesus era positivo? Jesus era extremamente positivo. Paulo era positivo? Muito. Eles não eram os profetas da teologia da prosperidade. Mas tanto Paulo, mas como Jesus, eles eram muito positivos. Olha só. Ó Jesus, ore pelos seus inimigos. Por quê? Porque eu penso a respeito deles positivamente. Eu acredito que a graça pode alcançá-los, eles serem transformados em amigos, em irmãos. Paulo dizia assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, ele está dizendo, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é honesto, é virtuoso. É isso que tem que ocupar a sua mente. Então, o grande problema é que nós interpretamos sempre, e sempre de forma errada. Se nós interpretássemos da forma correta, nós não faríamos tempestade em copo d'água. Frequentemente, a gente tem atendido pessoas no WhatsApp, quando eu falo de inteligência emocional. Esses dias eu atendi um casal, né? E eu falei, vocês brigaram essa semana? Brigamos. Aí eu falei assim, por quê? Ou como começou essa briga? E por incrível que pareça, 99, 98 das brigas por cento, essas brigas começam por causa de banalidades, picuinhas, de coisas pequenas. Interessante isso, né? Interessante porque, por exemplo, eu conheci um casal que ficou sem conversar 7 meses. Sabe por quê? Por causa de um sabonete. Você já imaginou? Perder 7 meses de amor, de beijo, de abraço, de companhia, de comunhão, de oração junto. 7 meses dando um péssimo exemplo para os filhos, porque os filhos eram os pombos correios. 7 meses por causa de um sabonete. Não faça tempestade no copo d'água por causa de um sabonete. Não faça tempestade no copo d'água por causa de um chinelo, por causa de uma toalha, por causa de uma chave. Ah, meu Deus. Não faça tempestade por causa de 50 centavos, 100 reais, 30 reais. Sabe qual é a conta que eu faço? Eu estava viajando com a minha família esses dias
E na volta que a gente voltou do sítio, Santo Antônio de Posse, a Esté esqueceu o chinelo lá na casa. Aí minha esposa disse assim, a Esté esqueceu o chinelo lá na casa. Se eu conheço alguns maridos, inclusive essa semana eu recebi um caminhão de mensagens de mulheres falando sobre isso. Alguns maridos já iam olhar assim para a criança, sua anta, sua burra, só não esquece a cabeça porque está grudada no pescoço, né? Aí a esposa diz assim, pega leve, né, amor? Você é outra cabeçuda que devia estar ajudando essa anta, né? Aí, o marido começa uma discussão, uma briga, se transforma aquelas férias no inferno, só por causa de um chinelo. Sua vida está cada vez pior, seu casamento está cada vez pior, a sua família está se autodestruindo porque uma criança, um filho esqueceu um chinelo e você não pode comprar outro. Às vezes tem até outro chinelo em casa. Então, no caso, quem estava lá era eu. Esté esqueceu o chinelo. Aí você tem que aprender a fazer conta. Quanto custa a gasolina para que eu pudesse voltar? Quanto iria custar os pedágios? Né? Quanto custou a diária do hotel? Bom, e quanto custa um chinelo? Então eu olhei, dei risada, eu falei, ei, Tezinha, tava querendo um chinelo novo, minha filha. Todo mundo deu risada, todo mundo brincou, compramos chinelo, R$20, R$30. Então assim, eu podia brigar? Podia. Eu podia espernear? Podia. Mas quanto custa a sua paz? Quanto custa o seu casamento? Quanto custa a sua família? Quanto custa a sua felicidade? Então eu decidi, vamos embora, depois compra outro chinelo. Então não faça tempestade em copo d'água. Tome cuidado, porque tem gente que tudo é uma confusão. Por tudo faz uma briga. Desde um copo que não colocou na pia, a toalha que deixou em cima da cama, até mesmo o chinelo que deixou virado. Tome cuidado. Vamos ao quinto passo. Quinto passo. Use a criatividade para vencer a rotina. Isso é muito interessante, que intimidade se preserva com respeito. Intimidade, ela se preserva honrando o outro. Intimidade se preserva fazendo o melhor para o outro. Isso é intimidade. Agora, como que se preserva o desejo pelo outro? Interessante isso, né? Uma coisa é você preservar a intimidade. Outra coisa é você preservar o desejo. Sabe qual é a pergunta que sempre vem para mim? Por que com o passar do tempo, o casal perde a vontade de continuar fazendo sexo no casamento? Por que a vontade de ter esse momento prazeroso, praticando o ato conjugal, de repente vai diminuindo e até mesmo acaba? Porque muitas vezes nós até investimos preservando a intimidade, mas permitimos que o tédio, que a rotina mate o desejo. Percebe? Uma coisa é a gente preservar a intimidade, outra coisa é a gente manter a chama do desejo acesa. Se a intimidade a gente preserva com respeito, honra, é interessante que o desejo a gente preserva vencendo o tédio e a rotina. Eu acho que foi Thomas Edison que disse, não me falha a memória, não queira ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas e do mesmo jeito. O casal precisa usar de criatividade para tirar a relação da mesmice.
não permitindo que o casamento caia no tédio, ao ponto de tudo perder o brilho, tudo perder a graça, porque todo dia da mesmo jeito, todo dia da mesma maneira, toda semana da mesma maneira, do mesmo jeito. Tem pessoas que estão há 40 anos na mesma casa, pintando tudo da mesma cor. Pelo amor de Deus, irmão. Já pensou? E é engraçado que eu conheço gente que sai do Brasil, vai para um outro país, e lá nesse outro país procura a comida do Brasil. Oh, irmão. Você está tendo uma grande oportunidade para experimentar o novo. Você está tendo uma grande oportunidade para conhecer o que você não conhece e você continua querendo ficar na mesmice. Então, se você quer manter o desejo, você precisa de apimentar o seu dia a dia de forma criativa e fazendo algo que você nunca fez. Por exemplo, experimentando uma comida que você nunca experimentou. Eu, particularmente, eu gosto de comer tudo. Eu gosto de experimentar tudo. Principalmente quando eu vou num lugar diferente. E a minha esposa, ela vem comigo. Então, quero comer comida mexicana. Quero comer comida japonesa. Eu quero comer comida, esses dias peruana, a gente vai ver se comia. Só que aí a gente viu o cardápio e falou, meu Deus, vamos sair daqui, que coisa estranha. Mas a intenção de comer um lugar diferente, de comer algo diferente. Então, isso é prazeroso, eu estou apimentando a relação. Eu estou apimentando a relação. Só tem uma coisa que eu nunca comi. É aquele negócio que a minha esposa comeu uma vez na praia. Aquela lesma, né? Que vem dentro do casco. Ostra. E ela jogou limãozinho e eu credo. Aquilo ali, irmão, não tem quem me faça comer. Então, a gente precisa apimentar a nosso dia a dia. Então, quando eu vou num lugar diferente, geralmente eu pego assim o carro e vou sair sem rumo nesse lugar, nessa cidade, pra gente poder andar, conhecer, dar uma volta. Então, a gente gosta de sair muito assim, né? Vamos dar uma volta, vamos. A gente vai, dá uma volta, come um pastel, come um negócio. Então isso é muito bom, isso vai trazendo um renovo para o seu casamento, você está apimentando a sua relação. A sua relação, ela não cai na rotina e nem no tédio. E você mantém o desejo, a atração pelo outro. Bom, eu vou terminar essa palavra daqui a pouquinho, mas ainda temos o módulo 6, tá bom? Não deixa de assistir o módulo. Nós vamos agora à 6ª aula desses 8 passos para um casamento curado. Se você tiver uma Bíblia, abra agora em Tiago, verso 1:19, diz assim: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O 6º passo para você ter um casamento curado, saudável, que vale a pena viver, é invista tempo praticando o diálogo inteligente. Invista tempo praticando o diálogo inteligente. Se você fizer uma pesquisa com os casais que vivem bem, com os casais que estão casados há 10 anos, 20 anos, 30 anos, e que vivem bem, se você fizer uma pesquisa perguntando qual é um dos segredos para se ter um casamento saudável, equilibrado, interessante, eu tenho certeza que a maioria vai responder: nós aprendemos a praticar o diálogo inteligente.
nós aprendemos a praticar. Então, a comunicação, ela é uma arte. E se é uma arte, dá para aprender. A comunicação, ela é uma habilidade. Se é uma habilidade, dá para aprender. Eu sempre tenho dito aos casais, se a comunicação é a maior deficiência do seu relacionamento, por que você não investe tempo estudando sobre isso? Qual foi o livro que você já leu sobre comunicação? Qual foi a palestra no YouTube mesmo que você já assistiu um vídeo sobre comunicação? Quantas palestras, quantos cursos você já fez, já comprou sobre comunicação para melhorar nessa área no seu casamento? Por incrível que pareça, quando eu abro uma pergunta, quando eu abro uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, as perguntas que eu mais respondo, ou reclamações que chegam, sempre tem a ver com a falta de habilidade do homem em dialogar com a mulher, da mulher dialogar com o homem, ou seja, os casais não investem tempo praticando o diálogo inteligente. Tudo na vida depende de como você se comunica dentro e fora de casa. Eu vou repetir. Eu disse tudo. Eu vou repetir. Tudo depende de como você se comunica dentro e fora de casa. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou aqui me comunicando. Por que muitos de vocês chegaram aqui? Porque vocês receberam uma mensagem, ou através do Instagram, ou através do WhatsApp, ou através de um Facebook. De alguma maneira, você chegou até aqui, comprou esse curso e está sendo abençoado por ele. Comunicação. Ninguém chega a lugar nenhum sem praticar o diálogo, sem praticar a comunicação. Agora, o que você precisa entender é que a comunicação, ela é uma arte para ser estudada, aprendida todos os dias. Todos os dias, todas as horas, você precisa estar melhorando e evoluindo. O que acontece quando acaba o diálogo dentro de um casamento? Quando acaba o diálogo, é sinal de que o relacionamento está num processo de adoecimento e morte. Como assim, pastor? Eu vou falar. Quando um casal já não conversa mais, quando a fortaleza do silêncio é erguida dentro de casa, significa que este relacionamento está num processo de adoecimento e consequentemente, morte. O casal que preserva o diálogo, preste muita atenção, o casal que preserva a comunicação, o casal que mantém o diálogo, ele jamais experimentará a morte do seu casamento. Casais que estão a um risco de morte. Escreva isso. O divórcio é precedido pela morte do diálogo. Vou repetir. Escreva isso. O divórcio é precedido pela morte do diálogo. Então, quando morre o diálogo, tem gente que só deixa para falar as coisas depois que aconteceu, né? Então, quando morre o diálogo, você também está no caminho do falecimento. Se você quer ter um casamento saudável, se comunique, fale. Não espere acontecer as coisas. Fale antes de acontecer. Se você quer ter um casamento rico, bem fundamentado na rocha, você precisa e deve praticar. E é sempre, é todo dia. Pratique tempo, guarde tempo para o diálogo inteligente. Sabe qual é a maior reclamação das mulheres que eu atendo? Meu marido conversa no trabalho, meu marido conversa na rua, meu marido conversa no bar, conversa na igreja, conversa em qualquer lugar. Só não conversa em casa comigo. Sabe qual é a reclamação de alguns maridos?
a minha mulher não tem limite. Ela fala, 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 e fala, e fala, e fala. Então Tiago disse assim, seja pronto para ouvir. Isso é Tiago, um dos apóstolos, dizendo, porque Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. É para você, no mínimo, ouvir o dobro daquilo que você fala. No mínimo, para você ouvir o dobro daquilo que você fala. Eu ouvi uma história muito engraçada, e eu vou pular para o próximo módulo, de um policial que parou um carro na estrada, o carro vinha, ele parou, e quando o policial estava conversando com o motorista, ele ouviu um barulho lá no porta-mala. Aí ele disse assim para o motorista, motorista, quem que está no porta-mala? O motorista diz, a minha esposa. Sua esposa no porta-mala? Ele disse, abre esse porta-mala. Ele desceu, abriu o porta-mala, a esposa estava no porta-mala, encolhidinha, e com uma fita assim, ó, na boca. E quando o marido abriu, ela já começou. É engraçado, né? Aí o policial disse, tira essa mulher daí. Quando ela desceu, ela não esperava, né, o policial, né, naquele momento. Então ela começa. E o guarda, calma senhora, e ela. E o guarda falou, essa aí não tem cura não. Guarda ela de novo. Tô brincando. É uma brincadeira. Mas fala demais. Esse exemplo é para alguém que fala demais. Tenha limite para as coisas. Falar de menos adoece. Falar demais dá raiva. Tem mulher que realmente fala exageradamente. Então, você precisa encontrar o equilíbrio. Ok? Você precisa praticar o diálogo inteligente. Prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tá bom? Nós vamos para o 7º passo. 7º passo para você ter um casamento curado. Veja o que diz a Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 4. Eu gosto desse texto. De Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 a seguir, diz assim: melhor é serem 2 do que ser 1, porque tem melhor paga ao seu trabalho, porque se cair um levanta o companheiro. Há, porém, quem estiver só, pois caindo, quem o levante? Pois se 2 dormirem junto, eles se aquecerão. Se estiver sozinho, quem o aquecerá? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2, eles se juntos unirão. Um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Melhor é ser 1 ou é melhor ser 2? Melhor é ser 2. Se você quer um casamento curado que vale a pena, levante muro de proteções em torno do seu casamento. Levante muros de proteção em torno do seu casamento. Como assim, João? Levantar muros de proteção em torno do meu casamento. Primeiro, tenha uma rede de amigos autênticos. Tenha uma rede de amigos autênticos. Olha o que eu vou dizer agora, hein? Preste atenção. Quando a Bíblia diz, isso é Deus falando, não é bom que o homem esteja só, o que você entende? Não é bom que o homem esteja só. É melhor serem 2 do que ser 1. Então, olha isso. Se um cair, o outro levanta o companheiro. Ai, porém, de quem estiver só. Então,
nós entendemos que quando Deus nos criou, Ele colocou na gente a natureza gregária. O que é isso? Quando Deus nos criou, Ele colocou em você uma natureza gregária. Você nasceu com fome de companhia e desejo de dar companhia. Vou repetir. Você nasceu com fome de companhia e com desejo de dar companhia. A Bíblia diz: ame um amigo e na angústia nasce um irmão. Casamento não significa o sepultamento de todos os relacionamentos. Sepultamento dos amigos, das amigas. Não. Eu e a minha esposa, nós precisamos cultivar uma rede de relacionamentos. Então é muito importante você saber selecionar, tá? Só tem amigo quem sabe ser amigo. Se você não sabe ser amigo, não tem amigo. Não tem amigo. É melhor ser só. Porém, quando você estiver passando algum problema, talvez você não encontre ninguém para te ajudar. Faz sentido? Então, o grande problema é que às vezes a gente quer vencer, superar coisas, dores, dificuldades, sozinho. Porque muitas pessoas não querem e não têm amigos. Porque elas não plantam amigos. Porque muitas pessoas não têm uma rede de amigo. Porque elas não sabem ser amigo. Tá entendendo ou não? Elas não plantam a semente da amizade. Pastor, o que isso tem a ver com o meu casamento? Pessoas que se isolam, pessoas que são egoístas, pessoas que não são presentes para ninguém, que não estendem a mão para ninguém, não se preocupam com ninguém, não torcem por ninguém, são pessoas extremamente egocêntricas. Você tem uma rede de amigos? Você e seu cônjuge, vocês têm esse muro de proteção em torno do seu casamento na rede de amigos? Poxa vida. Faz quanto tempo que você chegou na cidade onde você mora e até hoje você continua sozinho, sozinha? Vou dar um exemplo. Tem gente que não é amigo nem da sua esposa, nem do seu esposo, mas consegue ser amigo fora. Antes de você construir um relacionamento fora, amizade fora, primeiro, seja amigo dentro de casa. Seja amigo dentro de casa. Você precisa ter mentores. A Bíblia diz que na multidão de conselhos, quem são os seus mentores? Os mentores são aqueles que já chegaram aonde você quer chegar e pode te orientar a percorrer esse caminho. Agora eu quero dizer para você, um mentor é uma pessoa experiente, confiável e que fala com você com liberdade, sem filtro, tá? E sem edição. Não tem edição, não tem filtro não. Esse é um mentor. O mentor, ele não é um amiguinho que só vai falar aquilo que você gosta de ouvir. Não. O mentor não é um amiguinho ou uma amiguinha que vai falar só aquilo que faz cócegas no seu ouvido. Não. Mentor é aquele que te fala a verdade, sem edição, sem filtro, para te acordar, para fazer você abrir os olhos. Marido, quem dá mentoria para você? Ou esposa, quem dá mentoria para você? Graças a Deus você chegou aqui nesse seminário e já começou a mentoria, né? Porque pessoas que não são mentoradas, elas andam de acordo com o que elas acham melhor. E nem sempre o que eu acho melhor é o melhor. O que nós não enxergamos por conta própria, o que nós não enxergamos
por estar cego, o mentor consegue ver, consegue enxergar. Eu vou à oitava aula, mas eu quero te dizer, você quer um casamento que vale a pena? Você quer um casamento que seja saudável? Você precisa ser amigo do seu parceiro, ser amigo da sua parceira. Mais do que ter amigos fora, é ter amigos dentro. Eu vou ao oitavo e vai ser uma benção. Chegamos ao oitavo de como salvar o seu casamento. O que é lutar sozinho num relacionamento? Eu quero trazer uma reflexão do primeiro ponto. Vou falar algumas coisas. Quando o outro não acha que há um problema. Por exemplo, você bebe. Você não está vendo que seu vício, a bebida, a droga, é um exemplo. Pode ser outra coisa. Você não vê que isso está acabando com o nosso relacionamento? E o outro diz assim, não. Quer dizer, eu bebo, você casou comigo assim, eu sou assim. Para mim não está causando problema nenhum, você que está causando problema. Então, isso acontece às vezes com o celular. A pessoa fala sobre o uso do celular, está sempre no celular e você fala, eu estou trabalhando. O outro acha que não há problema. E quando você vê um problema e o outro não vê, você acha que vai resolver. E o pior de que quem reclama do problema e fica como se fosse o problemático da relação. Você é chata, você é doida, você está vendo coisa onde não existe. Você não vê, olha só o que eu também faço, legal. Por que você só vê o que eu faço de errado? Então, normalmente, o errado, ele ainda aponta o erro da outra pessoa que está tentando consertar a relação. O reclamante, ele se torna um reclamado. Segunda forma de estar lutando sozinho no relacionamento. É quando um quer resolver, o outro não. Vou dar alguns passos aqui, tá? Quando o outro não vê o problema. Na segunda situação, o outro até vê que vê um problema, mas não quer fazer nada a respeito. Não quer agir, não quer mudar, acha que não precisa, porque acha que há outras coisas mais importantes de ser resolvidas. Há uma dívida. A gente está afundando em dívidas. Aí a pessoa fala assim, não, mas a gente não pode fazer nada sobre isso agora. Primeiro eu quero fazer meu curso, primeiro eu quero fazer minha faculdade, primeiro eu quero comprar meu carro, vamos concentrar mais nessa área. Não resolve o problema que está ali logo de cara para os dois, mas por alguma razão, por medo ou por não saber o que fazer, ou até mesmo por vergonha de não enfrentar o problema de frente, não resolve, também não quer falar a respeito. Depois esse problema volta dobrado. É aquela famosa DR, né? Você precisa resolver o problema. Não fuja da DR. Não fique inventando coisa para fazer. Às vezes fica até tarde no trabalho só para não falar do problema. Então é muito frustrante você saber que tem um problema ali, você saber que tem uma situação ali e a pessoa não quer resolver. E você faz o quê? Como que você vai resolver o problema que ele precisa participar para resolver? Aí vem o sentimento, estou lutando sozinho nesse relacionamento, eu estou aqui fazendo isso. Veja qual desses pontos você se identifica. Vou mais um ponto. Está pior para um do que para o outro. Esse aqui é um dos principais, porque muitas vezes um problema no relacionamento afeta mais um do que o outro. Não é assim? A pessoa que está se sentindo prejudicada, ela muitas vezes quer que o outro venha resolver o problema que afeta muito, mas o outro acha que aquilo ali não é tão sério como ela está falando. Então, por exemplo, a pessoa reclama de... Ela tem ciúme, ela é muito ciumenta, então afeta ela. O ciumento é o que mais sofre na situação do ciúme. E o outro acha que não está fazendo nada de errado, que é bobagem, também não quer lidar com aquele problema. Então, está pior para essa pessoa do que para outra. Ela se sente como se estivesse sozinha num relacionamento. E é ela que fica mal, porque é ela que chora, é ela que fica sofrendo, digamos assim. Eles estão com problemas no relacionamento, mas a outra pessoa não vê que precisa resolver. E pior,
não sente nada. Não sente nada a respeito. Então você fica ali sofrendo, chorando, tentando dar um jeito na situação, se expondo. Eu conheço mulheres, eu atendo mulheres junto com a minha esposa, se sentem mal por isso. Porque é de costume da mulher querer resolver o problema. Ela não gosta de fugir. E quando ela vê que o marido não vê que aquilo tem um problema, que ali tem um problema, ela fica assim, injustiçada. Então ela fica ali a fazer coisas que criam outros problemas. Mas era para resolver aquele problema. Então, mais injustiça ainda. Então agora ele acaba apontando os erros que ela acaba tentando resolver. Então aqui inclui maridos que eles têm o desejo de ter uma vida sexual mais ativa e a mulher que não tem desejo de ter relação. Ela dá um gelo nele. Ela fica semana, meses, sem ter intimidade com ele. Para ela tá o quê? Porque ela não sente necessidade. Mas para ele tá péssimo. Ele fica relutando porque ele não quer atrair a mulher. Então, ao mesmo tempo, ela não cede. Aí é onde vem o quê? Traição. Vou mudar para o lado financeiro. Às vezes a mulher depende totalmente do homem financeiramente e o casamento está péssimo, está ruim. E o homem então chega para ela e diz assim, você não gostou? Tá ruim para você? Pega as suas coisas e vai embora. Sabendo que ela não tem para onde ir, sabendo que ela não tem condição, que ela precisa dele. Então tá pior para um do que para outro. Ela se sente realmente sozinha e injustiçada nesse relacionamento. E a quarta e última situação. O outro se sente garantido. Quando a pessoa se sente garantida na relação, normalmente quando ela ou ele sente, é porque diz assim, o outro ama muito, o outro gosta muito, nunca vai me deixar. Essa pessoa está aqui, na palma da minha mão. Eu não preciso fazer nada porque, por mais que eu esteja errado ou fazendo algo que faça o outro sofrer, ela me ama tanto, ele me ama tanto, que nunca vai sair dessa relação. Ela sempre perdoa, sempre tolera, porque ela quer salvar o casamento. Né? Ela realmente dá importância à união dos dois. Realmente pensa nos filhos, pensa no casamento, nos votos que eles fizeram no altar. Então ela vai tolerando, vai se sujeitando, vai fazendo todas as vontades daquela pessoa. E a outra pessoa só fica ali tirando proveito disso. Sabendo que se eu trair, ela vai perdoar. E a gente vai ficar junto mesmo assim. Então eu vou trair. Tá errado. Gente, eu quero fazer uma oração. Porque eu creio que esse seminário abençoou muito a sua vida. Nós vamos ter mais 3 aulas bônus para você que participou até aqui. Pai, obrigado. Graças te damos porque testemunhos são gerados hoje aqui. É o que eu te peço, milagres extraordinários no casamento, financeira, filhos, familiar. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Um beijo. Assista às aulas bônus, que é um presente meu e da pastora para a sua vida.